Aleluia, graça e paz, irmãos, glória a Deus, porque estamos aqui, e com certeza o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, a oração em línguas ela é algo muito importante na nossa vida com Deus. Essa semana o Senhor ministrou muito forte na minha vida a respeito do processo da oração em línguas na nossa vida. E nós somos muito ensinados aqui no Ouvir e Crer, nós somos muito ensinados pelo pastor Heber, né, sobre a desconstrução, sobre a faxina. Mas existe um processo de Deus que quanto mais você fala em línguas, quanto mais você ora no Espírito, mais o seu espírito se abre para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Querido, nós não somos chamados para sermos guiados pela circunstância, pelas emoções, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Por isso que a oração em línguas, quando você está orando em línguas, a palavra do Senhor diz que a sua mente fica infrutífera, porque a sua mente, a minha mente, ela nesse momento, ela não pode contribuir muito, ela não pode contribuir muito, pelo contrário, ela pode atrapalhar muito, porque tudo ao longo dos anos que foi construído com conceitos do homem, construído, querido, com conceitos da religião, com falsas doutrinas. Você pode perceber o quanto é estranho para nós, muitas vezes, andar em fé. E deixa eu te falar, andar em fé para nós é a coisa mais normal que existe no mundo. A voz de Deus é algo tão real como estar aqui hoje. Estar aqui hoje, a voz de Deus é tão real, tão mais real. Seu espírito, o meu espírito edificado, ele tem um potencial de absorver o que Deus está falando. Querido, e deixa eu te falar, o que Deus está te falando é a segurança que você tem ao meio do que você está vivendo. É a âncora, é a casa firmada na rocha. O que Deus está falando com você, muitas vezes não tem a ver com o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está vendo, mas isso não quer dizer que o que Deus está falando com você não é real, é mais real do que nós sentimos e daquilo que nós vemos. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, porque ele tem essa relação, essa comunhão com a voz de Deus. Ele não faz as coisas por fazer, ele não está no lugar por estar, ele vive com um propósito, e ele sabe porque está aqui nessa terra, ou que está fazendo aquilo ou deixando de fazer aquilo outro. Ele discerne bem todas as coisas. O homem, 1 aos Coríntios, Paulo fala que o homem, mas de ninguém é discernido. Por que, querido, ninguém? Porque é algo você e Deus. Talvez o que Deus, ou a maioria das vezes o que Deus fala com você, fala comigo, é diferente, é contrário do que Ele está falando até mesmo com o irmão do seu lado. Porque o irmão que está do seu lado talvez não está na idade, não está no momento que você está com Deus. Por isso que isso é tão pessoal.
Por isso que é tão pessoal, é tão seu e Deus. E a oração em línguas é tão importante, porque mesmo sem entender, mesmo não vendo, você está ali abrindo o seu espírito, abrindo o canal aonde a voz de Deus vem. Querido, e quando a voz de Deus vem, tudo fica claro. Tudo fica claro. Você não fica em dúvida. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando Deus está falando com você, quando Deus fala algo com você, quando Deus fala algo comigo, Ele não está exigindo algo de mim, de você, em nós mesmos. Pelo contrário, Ele está nos pegando, nos tirando de nossa condição e nos pondo na condição dEle. E isso é tão prático no dia a dia, isso é tão prático, é tão bom você conversar com uma pessoa, que ela está ouvindo Deus, e ela tem um norte, ela tem uma atmosfera do céu na vida dela. Quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, a Bíblia diz que os discípulos, olhando para Ele, viu nele, na fisionomia dele, a certeza de ir para Jerusalém, embora ele ia sofrer muito, ia morrer na cruz, mas ele estava convicto de ir para Jerusalém. Convicto. Jesus vivia nessa atmosfera, nessa realidade, nesse lugar. Por isso, hoje eu estava pensando, Jesus andando sobre as águas, gente, pensando, Jesus andou sobre as águas, isso era algo tão, multiplicar os pães, orar, Jesus não orava para Deus, clamando, falando do problema para Deus, não, Jesus falou, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E depois que ele falou isso, ele mandou Lázaro sair do túmulo. Isso é um lugar, querido, isso é um lugar no Espírito, que não depende do que está acontecendo aqui no externo, não depende da circunstância, não depende de nada, do natural. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, não depende nada do natural. Você não fala o que está no natural, você fala o que está no Espírito. Você fala o que Deus falou, você começa a ser testemunha de Deus porque Deus falou com você, você agarrou com o que Deus falou, e a pronúncia na sua boca não é problemas, não é circunstância, é o que Deus falou. E isso vem de comunhão, isso vem de se entregar ao Espírito. Por isso que a oração em línguas, querido, a Bíblia fala que quem fala em línguas não fala aos homens, visto que ninguém o entende, mas em espírito ele fala mistério. O seu espírito está sendo edificado. Deus, querido, por isso que Deus muitas vezes não fala conosco tudo o que vai acontecer na nossa vida, é passo a passo, porque Deus, Ele espera, Márcia, Ele espera os momentos nossos de edificação, os momentos que vamos sendo edificados, crescendo, chega num lugar onde que Deus pode falar com você. Não é que Deus não quer falar, não é que Deus não quer liberar, na verdade o Espírito já é liberado, só que é a medida da nossa edificação, à medida que eu vou me edificando, que eu vou abrindo, que eu vou desconstruindo,
que eu vou permitindo o Espírito arrancar tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor. Isso é o amor de Deus por nós. Deixar Deus arrancar tudo aquilo que Ele não plantou. No momento dói, mas querido, é uma libertação. Tirando os fardos, tirando os pesos, tirando conceitos que nós carregamos por muitos anos, uma crença errada. E você vai percebendo que o nosso maior inimigo não é o diabo, não é a circunstância. Nosso maior inimigo está dentro de nós, plantado dentro de nós em conceitos, doutrinas, pensamentos, bloqueios, que está impedindo que a palavra que Deus te falou cresça na sua vida. A parábola do semeador diz que uma das sementes caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu entre as rochas, mas outra semente caiu numa terra boa. O que vem a ser uma terra boa? A Bíblia diz em João capítulo 1, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O agricultor, querido, ele tem o trabalho de preparar a terra. Ele tem o trabalho, ele vai lá, se tem um mato grande ele desmata, se tem cupim ele vai lá e arranca, se tem formiga ele vai lá e mata, se tem mato ele vai lá e tira. É o trabalho do agricultor. E depois que tirou tudo, ele vem com arado. Querido, não desperdice o seu tempo de treinamento com o Espírito Santo, porque talvez você não está entendendo agora, mas você vai ter convicção quando vier a oportunidade. Tudo que o Espírito Santo fala na sua vida vai brotar, vai gerar uma árvore e você vai colher os frutos. Você vai precisar o que o Espírito está te falando hoje, o que o Espírito te falou no passado. Ele vem te edificando, ele vem te desconstruindo e construindo sobre você uma fé que funciona. Porque o maior testemunho que nós podemos dar aqui na terra é uma fé que funciona. Não é o que nós falamos, não, querido, é a fé que funciona. O maior testemunho que nós podemos dar nessa terra é uma fé que funciona. E a fé funciona. A fé, a boa nova para nós hoje é: a fé funciona. Pode ser que não tenha a aparência dos homens, querido. Pode ser que não tenha o elogio, o bater de palma dos homens, mas a sua fé em Deus funciona. E é a sua fé em Deus, a minha fé em Deus, que nos garante a vitória. 1 João diz que a vitória que vence o mundo é a vossa fé. E a fé, ela não vem, a fé ela está agarrada no que Deus diz. Por isso que lá em Isaías 28:11, ou 11:28 diz que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará Deus a este povo. Este é o descanso. Porque à medida que você vai crescendo em fé, mais você vai entendendo que quanto mais você para, mais Deus faz. Quanto mais você para, Deus faz. Queridos, eu já conversei com tantos irmãos, vários irmãos, e a maioria diz isso: quando eu parei, Deus fez. Quando eu parei tudo, Deus fez. Quando eu parei tudo, quando eu descansei,
Deus fez. Deus fez. Deus fez. Porque na realidade, querido, o problema não é Deus fazer, porque Ele já fez em Cristo Jesus. A realidade, o maior segredo é o processo, é o trabalhar de Deus aqui dentro de nós, formando o caráter de Cristo, firmeza em fé dentro de nós, dentro de mim, de você. Você já parou para pensar em Jesus dentro do barco, pastor, dormindo, rolando a maior tempestade, Jesus dormindo? Cara, que consciência, que paz que reinava dentro do Senhor. Olha Paulo naquele naufrágio ali, tudo se perdendo, o capitão, todo mundo desesperado dentro do barco, e Paulo ouviu Deus falar dentro dele que era necessário ele ir para Jerusalém, ou para Roma, e que nada e ninguém do barco iria morrer. Nada e ninguém do barco iria morrer. E quando o povo estava naquele maior desespero, Paulo falou, estava quieto, tranquilo. Porque não são as notícias externas que influenciam o nosso interior, é o nosso interior que influencia aqui no externo. Eu não sou o que eu sou aqui de fora, eu sou o que eu sou de dentro. E o que eu sou de dentro vai manifestar no nome de Jesus. Isso é viver no Espírito. É simples, querido, é simples assim, é viver no Espírito, é isso. Manifestar quem eu sou em Deus, e o que eu sou em Deus está sendo formado. Paulo falou, eu sinto dores, falou para os Gálatas, eu sinto dor de parto por vocês, até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado. Então, onde está agarrada a nossa fé? No que Jesus fez. No que Jesus fez. No que Jesus fez. Ele que foi, morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas enfermidades, perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Ele nos perdoou, Ele nos amou. Então a oração em línguas, ela abre o seu espírito. E a conversa com quem você está conversando com Deus é de espírito, Márcia, para espírito, de espírito para espírito, de espírito para espírito. Por isso que as coisas de Deus não se discernem na mente humana, mas elas são discernidas no Espírito. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a Bíblia diz que Ele nola revelou pelo Espírito. Tem gente querendo andar com Deus na alma, no esforço, na carne. Essas pessoas, elas estão sempre pedindo oração, elas estão sempre, como crente, irmãos, estão sempre pedindo para Deus, sempre é errado pedir. Quando você entende que já é seu, você está na sua casa, você tem uma geladeira que está cheinha de abundância de alimento, de tudo que... Você pede permissão para alguém, eu posso entrar aqui e pegar alguma coisa nessa geladeira? É seu. Você simplesmente abre a geladeira e pega o que você quer comer. Como você fica pedindo as coisas para Deus, se já é seu? A Bíblia diz, tudo é vosso, e vós de Deus. Tudo é vosso, tudo é meu.
E onde está isso, Júnior? Então, no seu espírito. Ande no espírito, e eu e você, nós vamos ver o que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que o médico te dá um diagnóstico, não vai mudar nada aqui por dentro. Ah, é? Ah, doutor, então tá bom. Você não entra nem a sua mente, com a mente do Espírito, querida, ela se ajunta. A alma agarrada no Espírito, alinhada com o Espírito. Essa é a nossa salvação. A salvação da vossa alma é ela ficar com o Espírito. Não é ela ficar com a dúvida, não é ela ficar com medo, não é ela ficar com os argumentos. Quantas vezes, irmãos, milhares de vezes, a alma agitada, mesmo agitado, decidia entrar no quarto, num lugar e passar horas falando em línguas, horas e horas e horas falando no Espírito, crendo que o que Deus diz é. O que Deus diz é. Seu espírito e o meu espírito, ele tem esse potencial de se agarrar no que Deus diz. Que você não solta o que Deus diz por nada. Nem pela circunstância, nem pelos homens, nem por nada, querido. Por nada. Isso é uma graça de Deus tão grande sobre a nossa vida, porque não é por esforço humano que isso vai acontecer. É aquilo que eu te falei, é quando nós deixamos, e descansamos, ao ponto de dormir numa tempestade. Como diz o pastor Hebe, o pau está comendo aqui de fora, e você está assistindo, ou muitas vezes dormindo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Não existe nele sombra de dúvida, nem variações de mudança. Deus não muda com a circunstância, Deus não muda com os gritos, Deus não muda. Querido, Deus está ali, constante. Isso é até o amor de Deus, Ele não mudar, porque eu e você vai ter que mudar. E quanto mais nós oramos em línguas, é impossível não haver mudança. Quanto mais oramos em línguas, é impossível que não há as mudanças, as correções, os ajustes. E geralmente, querido, é tão pessoal, tão você e Deus, por isso que ninguém te entende. Você está passando uma situação, você vai compartilhar com o irmão fica assim, só isso? Ou você vai compartilhar com o irmão vai falar, isso tudo? Está acontecendo com você isso tudo? E dentro de você, você sabe que não é nada. Não é nada. Então, atingir um nível de maturidade não é passar os anos, não é a idade, é a edificação. É edificação. Quanto o Espírito construiu dentro de mim, o quanto o Espírito
arrancou, quanto o agricultor trabalhou para que a semente não fique à beira do caminho, não fique no solo rochoso, não fique entre os espinhos, mas cai numa terra boa. E quando cai numa terra boa, querido, como é bom sentar com o irmão que se tornou uma terra boa. Ele tem uma atmosfera de Deus na vida dele. Ele não precisa do microfone, ele não precisa da estrutura. Ele dá fruta onde ele vai. Ele é um fruto. Ele é um alimento. Ele é uma bênção, como o Senhor falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Mais do que eu receber bênçãos, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. E você, querido, e eu, nós nos tornamos aquilo que Deus diz. Você não é apenas curado, você se torna uma cura. Você não é apenas próspero, você se torna generoso. O seu dar, sua maneira de contribuir, a sua maneira de falar, sua maneira até de cumprimentar, sua expressão, porque você está expressando o Espírito. Você não está expressando o velho Adão, você não está expressando o Adão, você não está expressando o homem, você não está expressando filosofias humanas, você está expressando o Espírito. O Espírito. E todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Manifestação, tudo que Ele fez em nós vai manifestar. Isso que hoje eu entendo aquilo. Jesus falou assim: não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas coloca no velador. Coloca para que todos que chegam no lugar vejam a luz. Sabe por que os demônios, Márcia, quando via Jesus de longe os demônios via Jesus e começavam a gritar? No reino do Espírito, o único ser espiritualmente vivo naquele momento era Jesus. Então Jesus andava no mundo espiritual dizendo, havia aquela tocha acesa no mundo espiritual, aquela luz, e aonde os demônios, tudo escuro, tudo apagado. Adão morreu espiritualmente e se apagou a luz. Agora vem o último Adão, Jesus, desce sobre ele o Espírito e começa agora uma luz recendendo no mundo espiritual. Sem Jesus andando, os demônios: Jesus, mas você veio antes do tempo, o que nós temos contigo? Jesus era o único ser espiritualmente vivo naquela época, e ele, aquela tocha. Quando ele diz para nós que nós éramos a luz do mundo, ele não estava falando a luz do mundo físico, ele estava falando da luz espiritual. Porque quando nós nascemos de novo, Márcia, acendeu uma luz, acendeu outra luz, outra luz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era a luz do mundo, em João 1, e diz que as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevalecem contra você, porque aonde você chega, querido, a luz do Senhor chegou.
A luz chegou, o brilho, o fogo, a autoridade, o governo, o poder de reinar. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que nós vamos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Querido, cura divina, ser curado não é uma dependência minha e sua, ser curado foi o que Jesus, Ele fez na cruz. Eu apenas como uma criança, simplesinho, como uma criança, eu aceito o que Jesus fez na cruz, eu recebo, eu acredito. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela acredita em mim, Márcia. Se eu falar para ela, não filha, nós vamos a partir de hoje andar de cabeça para baixo, porque de cabeça para baixo é o jeito certo de andar. Como criança, aceita. Tiago falou assim no capítulo 1, para nós acolhermos com mansidão a palavra em nós enxertada. Acolhe a palavra. Seja simples nisso, irmãos, seja simples. Acolhe a palavra, que o restante é com Deus, que o restante é com o Senhor. Não tem mais com Deus é sim, sim. Isso quer dizer que em Cristo você pode todas as coisas. Não, é que a circunstância não pode te dominar. E Paulo falou que em Jesus, nele há sempre o sim em todas as tuas promessas. Judas nos alertou sobre a batalha pela fé. Vão ter momentos que a nossa fé, nossa emoção está junto com a fé, no 12, lá em cima, mas vai haver momentos, querido, que José foi jogado, por exemplo, na cisterna, pelos seus irmãos, e ficou tudo escuro, e ficou só ele e Deus, e ficou para ele continuar acreditando naqueles sonhos, continuar acreditando que ele ia reinar. Por isso que nós não somos circunstanciais, não é porque eu estou num alto monte, eu estou crendo, eu estou num vale, eu estou crendo. Os homens estão te aplaudindo, você está acreditando e crendo no Senhor, eles estão te esfaqueando por trás, eles estão te criticando, você continua crendo no Senhor. Jesus alertou, Jesus era alertado sobre isso, sobre as multidões acompanhavam Jesus, pastor, acompanhava ele desde o começo, e quando aconteciam os milagres, eles, glória a Deus, vibrava, quem deu tal autoridade aos homens, eles estavam ali, mas quando Jesus foi para a cruz, o negócio ficou feio, os mesmos que aclamaram foram os mesmos que disseram, crucifica. Mas Jesus continuou. Jesus simplesmente, Márcia, continuou. Simplesmente continue. Continue a sua jornada. Continue. O negócio ficou bom e vai ficar bom. Vai vir o dinheiro, mas e com arroz e ovo? Ficou bom.
eu vou continuar. Vou continuar. Porque uma das identidades desse ministério, ouvir e crer, querido, que nós podemos ver isso claramente, todo mundo pode criticar o que for, mas ver isso, é um espírito que Deus tem derramado sobre esse lugar, o espírito de indesistência. Nós não vamos desistir. Vamos continuar. É tão ruim você encontrar com o irmão que você andava com ele, de repente ele está lá atrás, ou ele voltou para trás, ele desistiu. Com certeza vocês já conversaram com alguém, o irmão desistiu. Poxa, irmão, onde foi que você desistiu? Por quê? E você simplesmente continuou. Eles vão chegar em você e vai, por que você não desiste? Que Jesus, naquele Getsêmani, gotejando sangue de tanta aflição, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, se for possível, Jesus falou, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Querido, porque quando você está se semeando na terra para ser um fruto, é solidão, é dor, ali não há aplausos, ali não há elogios, não há tapinha nas costas, ali é você e o Pai, e você tem convicção que só o que o Pai te fala te sustenta nesse momento, porque foi nesse útero que Ele te gerou, a sua palavra. Você e eu nascemos de uma palavra, Ele nos gerou pela sua palavra, diz a Bíblia. Eu e você, quando nós nascemos de novo, uma palavra do Senhor entrou dentro de você, a luz acendeu, você começou a perceber o reino do Espírito, você começou a perceber o amor do Senhor, você transformou a sua vida, e é a mesma palavra, querido, que te gerou, é a palavra que te sustenta. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, Ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pedro diz que nós somos guardados mediante o seu poder. O que plantou tem o poder de cultivar, de guardar a semente, para que no momento certo ela frutifique. Então Deus, pastor, Ele falou com o Senhor, Ele está regando o que Ele disse com você, Ele está sustentando o que Ele disse com você, para você, Ele está bancando o que Ele disse para você. Por isso que a Bíblia diz que não havendo a quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ele colocou o nome dele no negócio. É impossível não dar certo. É impossível não dar certo. Quando Davi foi matar o gigante, Márcia, ele não foi com a mentalidade de que o gigante era poderoso, que o gigante era grande, que o gigante é aquilo, não. Ele foi crendo e pensando que o Senhor era poderoso. Há uma diferença quando você enfrenta uma guerra pensando em vencer ela, mas é diferente você entrar numa guerra sabendo que você já é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou.
por meio daquele que nos amou. Então, o resumo é esse: continua. Como eu posso continuar, Júnior? Hora após hora. Não desista de orar, querido. Não pare de orar. Não pare de orar. Nós temos uma empresa de entregar almoços, e todos os dias eu vou entregar os almoços numa moto. Eu estou na moto, essa semana veio umas línguas novas, umas línguas que eu nunca tinha falado. E quando eu tenho essa percepção, quando vem essas línguas, já outras vezes aconteceu, não as mesmas, eu sei que Deus vai falar algo novo comigo. E foi assim, irmãos, começou. Então, não pare de orar. Não pare de orar, no nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.